Esse é o podcast, nosso orgulho. Venha conhecer o Bora Fazer Barulho. Emerson Gomes, eu sempre procuro valorizar as pessoas que me em contato. Participe e acredite, deixe um comentário. Tem muita coisa, mano, pra contar. Você também pode acreditar. Salve, meu bando, começando aqui mais um podcast Bora Fazer Barulho. Ao meu lado aqui, sempre ele, o Marcelito Sem Noção, que dessa vez está com noção, né? Exatamente, devido a toda a catástrofe e a tudo que está acontecendo no RS, o Marcelito aí tá com uma cara nova, um pouquinho de noção. Um pouco mais sério. Na realidade ele tá um pouquinho adormecido aí, eu tive que dar uns diazepam para ele tá mais tranquilo, mas em seguida que o nosso Senhor nos liberar e tudo isso passar, com certeza eu vou cortar o medicamento do Marcelito e ele retorna. Show de bola. Hoje, para conversar com a gente, esclarecendo alguns pontos mais técnicos sobre tudo que está acontecendo aqui na nossa região, principalmente na nossa cidade aqui, Pelotas, a gente tem a presença do Miguel Medina. Tudo bem, Miguel? Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa noite aí a quem está nos ouvindo. Obrigado aí pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Boa noite. Não, vai ficar gravado. Não, eu sei. Aí só corta boa tarde. tá tudo certo. Para começar aqui, eu vou pedir para você apresentar pro pessoal de casa aí. Pode olhar para essa câmera aqui e dizer quem é o Miguel Medina para te conhecer. Maravilha, então. Prazer para quem não me conhece, Miguel Medina, sou engenheiro civil por formação. Na verdade, uma curiosidade, engenheiro civil costeiro e portuário. No meio dessas... Quando eu entrei para o curso, né, a gente tem toda uma base de cadeiras curricular da meteorologia, dos eventos, principalmente na hidrodinâmica costeira, e que até eu saí da faculdade em 2018 ou 2019, e eu fui para a área da construção civil, né, abri uma empresa, a M3 Engenharia, que é a minha empresa de projeto, depois fui para a URGS fazer mestrado em estruturas, então... Me especializei nessa parte de estruturas e meio que larguei, assim, parei, né, de ter aquele convívio mais diário com a área costeira. Até, diria que há uns 3 semanas atrás, quando tu começou, né? A gente começa a ler, a ver os pesquisadores falando, os especialistas falando, e tu começa a te lembrar de alguns conhecimentos. Afinal de contas, foram 5 anos de formação. E aí acabei até revisitando assim, algumas questões técnicas da minha formação. Por isso até uma curiosidade aqui. Nessa apresentação, eu atuo como engenheiro civil, mas por formação sou engenheiro costeiro e portuário. Pô, legal. E foi... E correu pros livros e pro Google. Mais pros livros do que pro Google, porque o Google tem que cuidar, viu? Porque a maioria dos engenheiros hoje em dia corre pro Google, né? Não, mas é uma baita ferramenta. Hoje em dia bem pro usada, Google. né? Bem usada. Daqui pra frente vai ser pro ChatGPT. Pois vai ser pra inteligência artificial. Outra discussão importante de termos. As IAs. Interessante. Então. Né? Mas eu acredito que o Google vai implementar uma inteligência tipo o ChatGPT para ele também. Mas é que toda ferramenta já tá bem até... utilizada é útil, né? Não, eu brinco, eu tenho... Na engenharia a gente tem as piadas assim, entre os calculistas que esse aí é engenheiro de software, quer dizer, só joga as coisas lá. Mas toda ferramenta ela precisa saber ser utilizada. Até uma calculadora, se eu apertar os botões errados ali, ela vai me dar um resultado. Agora, se esse resultado é real, ele é a prática, ele é existente ou não... Cabe ao profissional. Isso em tudo. Na medicina não é diferente. Tu pode ir para o Google, tu pode buscar informação. Nenhum profissional ele é obrigado a ter uma tabela decorada tudo na cabeça. Agora, ele tem que ter a capacidade técnica de separar o joio do trigo. Então, toda ferramenta é boa desde que saibamos como usá-la. E o Google não é diferente. Falou tudo. Show. Ter a capacidade técnica de usar a ferramenta. Não basta ter a Concordo ferramenta. Plenamente. É isso aí. Bom, mas voltando para a apresentação, então, e aí, a partir de fazer meu mestrado em estruturas, acabei me especializando nessa área, trabalhando, mas tem um mas aqui muito importante. Sempre gostei, desde jovem, desde criança, o meu sonho sempre foi viver a vida pública, né? Estar na política, para mim, é uma vocação, é uma missão, é algo que tem algumas mudanças que eu quero ver na nossa cidade, no nosso estado, mas agora é a nossa cidade. Então, eu sempre tive essa vontade. Concorri, então, em 2022, na última eleição, a deputado estadual, foi minha primeira eleição, e o pessoal me perguntava muito, por que agora? Por que deputado estadual? Por que não começar num outro momento? Fui o 5º ou 6º mais votado da cidade de Pelotas, fizemos 6.500 votos, alguma coisa nessa ordem. Eu gosto de trazer isso porque eu acho que a gente não deveria depender da política para viver. E eu não estou fazendo aqui nenhum discurso hipócrita de quem trabalha deveria abrir mão do salário. Não é isso. Mas eu acho que a gente precisa, todo agente público, ele deveria ter capacidade de trabalhar fora da política se necessário.
Porque tu pode ser a pessoa mais bem intencionada. Mas se a tua única opção de forma de pagar tuas contas, vou dizer assim, é a política, tu vai fazer qualquer negócio para estar lá. Porque tu precisa daquilo. Quando tu tiver, de um lado, teus, né, a pressão tomando, e de outro, teus filhos que tu precisa comprar leite, e tu não tem outra forma de bancar, de pagar as contas, eu acho que tu vai, de qualquer forma, fazer qualquer negócio para estar ali. E era isso que eu não queria passar pessoalmente. E, de novo, acho que quem dedica a sua vida, né, a ser um agente público, deve receber o seu salário sem problema nenhum. Só que a minha crítica é quem só tem essa forma de viver. E eu não queria me submeter a isso. Então, eu fazer engenharia, fazer mestrado, abrir minha empresa, estruturei a minha vida. E 2022 foi quando eu entendi que, do meu ponto de vista pessoal, eu estava preparado para dizer, ok, agora eu posso me dedicar à vida pública. E é o que eu tenho feito até então. Concorri à eleição, fui convidado pelo governador, pelo vice-governador do estado, a ir para a Secretaria de Obras Públicas do Rio Grande do Sul. Estive estive à frente da SOP, da Secretaria de Obras, que é a minha área, na direção geral da Secretaria. Foi um ano intenso, passamos por diversas coisas e tivemos muitos resultados, que eu gosto de exaltá-los. Né? O estado do Rio Grande do Sul nunca fez tanta obra como fez nos últimos momentos. Nós implementamos, inclusive, uma ata de registro de preço para manutenção de escola, porque o maior problema das escolas, do ponto de vista estrutural, né, de prédio, é manutenção, não é construção. Sim. Não é a falta de prédios, mas sim a má qualidade que os prédios públicos estão. Inclusive, a gente tem escolas que foram interditadas. Né? Inclusive, nós temos escolas que foram interditadas. E isso não é um problema de 4 anos, nem de 8. Isso é um problema de 30 anos sem manutenção. Se tu pegar a tua casa, Marcelito, e tu não der manutenção, tu não pintar, tu não arrumar, o que é uma brincadeira que chega a ser, que é um absurdo, mas que é real, acontece. É o telhado, aí quebra uma telha, o Estado demora tanto para arrumar aquela telha que ela vira um problema do piso, porque a telha infiltra na laje, a laje já está destruindo o piso, eu daqui a pouco já perdi todo um piso porque eu não arrumei uma telha. E nisso, eu gosto de trazer isso porque é uma das coisas que me orgulha dizer, o Estado do Rio Grande do Sul foi o primeiro Estado a ter uma ata de registro de preço para a manutenção de escolas. O que isso significa dizer? Nós licitamos, começamos pela capital, dividimos em 4 áreas para uma empresa não pegar toda e a gente ficar na mão. Foi, se não me engano, talvez os números exatos eu posso me falhar, mas salvo melhor juízo, foram 258 milhões nesta ata, que basicamente faz o quê? Tu licita uma vez só, tu tira a burocracia, porque o Estado ele é burocrático. Tu tira a burocracia de, eu tenho que pintar essa parede, então eu tenho que vir aqui um técnico, fazer levantamento, criar um termo, faz a contratação, médio, sabe? Tudo tu tens que fazer uma licitação. A ata de registro ela diz o seguinte, tu cria alguns parâmetros de metro quadrado para uma área, definido lá de quanto custaria para manter a manutenção dos prédios e licita uma vez só. Essa empresa fica responsável de fazer a manutenção de todas as escolas daquela ata, daquele bloco. Então, hoje, se uma diretora precisa pintar uma parede, ela vai entrar em contato com a CRE, já, olha, tem dinheiro na conta? Tem, manda fazer. Então, tu tirou um empecilho. Isso foi feito em Porto Alegre, foi validado e nós fizemos uma ata de registro para a Zona Sul, incluindo Pelotas, Rio Grande. Tá? Então, é uma coisa que funcionou. Está funcionando. Nós começamos agora. O Félix da Cunha, que era uma das escolas que estava interditado, que tinha demanda de 2000 e Guaraná com rolha, praticamente, já está em vias ali de obras. Desde o tempo dos avós tem manutenção aquela. A Areta tem uma peculiaridade. Logo que eu assumi, se eu estiver errado. Tem uma peculiaridade. Logo que eu assumi na Secretaria de Obras, eu visitei algumas das escolas e uma escola que eu fiz questão de ir foi Félix da Cunha. E aí a vice-diretora me atendeu lá e mostrou, né, o prédio. E aí a gente foi para aquele prédio mais antigo que estava interditado. E aí, subindo ali, tinha um porão. E ela me olhou, pois esse porão está interditado, Medina, tu não vai acreditar. E aqui a gente alfabetizava, que era o meu pré. Só que como o piso, né, do primeiro pavimento, que não é bem o primeiro pavimento, é um mezanino, ele é elevado, cedeu, a gente teve que interditar o porão. E aí, mas tu não acredita, já era ruim, porque eu tinha que alfabetizar as crianças no porão. E eu olhei para ela e disse, tu não acredita. Eu fui alfabetizado nesse teu porão. Eu fui aluno do Félix da Cunha e eu fiz o meu pré naquele porão da professora Selma. Aí ela me olhou e disse, professora Selma, se eu cheguei a algum lugar é porque eu fui alfabetizado aqui. Se eu não tiver essa mínima de olhar, né, mínima empatia, se hoje eu sou alguém, foi graças à oportunidade que eu tive aqui de ser alfabetizado. Então, aquilo me marcou muito. E tu vê, já não era bom estar num porão. Pior ainda, um porão interditado. Mas, então, assim, essas mudanças que a gente conseguiu implementar na Secretaria de Obras. Claro que tem muita coisa.
Né? Tá, Tem e que só saber. pra resumir então, tu tá sendo político não por profissão, é por uma escolha. Porque a tua profissão é engenheiro. Por vocação. eu sou engenheiro civil. Mas até é bom, o Formado. assunto que tu tocou, parece até que ele assistiu aquele podcast que nós fizemos do Reagindo, né? Será E que eu outros não tempos. assisti? Porque é interessante, eu bato bastante na tecla há muito tempo isso. Não é o momento, mas eu vou reiterar o que ele falou da questão dos valores. Eu falei aqui nessa mesa e repito. Se a gente refizesse, nós não, porque isso depende dos políticos, né? E eles nunca vão fazer isso. Mas se refizessem o saldo dos salários e colocassem salários mais baixos, eu queria ver quantos políticos permaneciam na profissão. Isso eu falei aqui. E mais ou menos incumbe com o que tu falou aqui agora, né? Sobre valores. A minha crítica, eu tô falando a minha crítica, claro, né? claro. Eu deixo bem Dentro claro do que tu falou. a minha crítica maior, ela não é ao salário. Acho que tem que ter essa discussão, tá? Muito, Acho que muito. é óbvio, ela é necessária, ainda mais agora Porque nos na últimos realidade, capítulos. hoje em dia tu vê, né, o esvaziamento partidário está acontecendo, por quê? Porque muitas pessoas não acreditam mais, né? Porque é sempre os mesmos políticos, então as pessoas na realidade só serviam de, vamos dizer assim, de gado, né? Para poder bater a legenda, né? E Sim. conseguir fazer os políticos que realmente eles queriam lá. E outra, os partidos hoje são refém dos políticos, né? Porque hoje não é mais o PMDB, PSDB, PT, não, é o fulano. Vou dar o exemplo, Daniel 13A, que está bem posto no mercado hoje em dia. É tipo o Mbappé do Paris Saint-Germain. Todo partido quer ele, porque ele traz voto. Se eu estiver mentindo, tu me corrige. Não, inclusive o Senado já algumas medidas para tentar diminuir. Claro, assim, as regras do jogo são feitas por quem chega lá através das regras do jogo. Então, assim, né? Porque são os próprios políticos que definem isso. Então, a coisa é meio complexa. Mas algumas coisas. Muito complexa. Mas algumas coisas já estão acontecendo. A própria cláusula de barreira que tenta diminuir o tamanho de algum, né? Tenta diminuir o número de partidos. Porque, para mim, se tu entrar na discussão partidária, uma das maiores críticas que eu tenho é o número de partidos. Nós temos 30 e tantos partidos no Brasil. Será que tem 30 e tantas formas diferentes de pensar a sociedade? Será que tem 30 e tantas ideologias tão diferentes que não podem conviver dentro do mesmo partido? Então a primeira discussão que tem que fazer é: o número de partidos ele é necessário? Eu sei que eu já estou fugindo bastante do tema que a gente estava. Mas é bom, é interessante até. Mas que fique claro, eu avisei antes de começar, que se me deixar eu falo muito. Mas é bom em tempos de crise, porque essas situações todas, isso também reflete. Nesses tempos de crise, tudo isso que tu está falando e que nós estamos falando aqui nessa mesa. Isso é muito, vem muito a calhar. Mas se tu me permite voltar, a minha maior crítica, eu acho que a discussão do salário ela é necessária, mas a minha maior crítica é a dependência. Quando tu vê pessoas na política que não poderiam, se não estivessem na política, elas não chegariam àqueles salários, ou elas não chegariam àquelas condições, ou eu nem sei o que elas estariam fazendo. Pô, será que a gente quer ser administrado por quem não sabe administrar? Será que a gente quer ser legislado por quem não sabe nem ler? Será que a gente quer... Tu entende a minha crítica aqui? Será que nós não precisaríamos qualificar mais as pessoas que tomam decisão, pelo amor de Deus? Porque se hoje Pelotas, e acho que essa é uma das pautas que a gente vai entrar bastante aqui, se hoje a gente está vivendo problemas, né, de drenagem, não é problema de drenagem porque é uma enchente, né, um efeito climático completamente adverso. Mas se a gente vê diversos problemas na nossa cidade, como é que a gente espera que esses problemas sejam solucionados se muitas vezes a gente coloca para tomar decisões quem não tem o mínima compreensão dos problemas? Muitos políticos hoje, na realidade, muitos políticos hoje, não vou falar todos, né? Que aí eu vou estar sendo incoerente, mas muitos políticos, na realidade, são políticos financeiros, né? É uma profissão que paga bem. É isso, eu viro político porque eu vou ganhar bem. É um negócio. E depois, o que eu vou fazer lá dentro, aí eu aprendo. Mas isso que tu tá falando sobre uma série de problemas é algo que eu tava até conversei com o Rômulo, agora conversei com outra pessoa aqui também, que a gente não precisa de ter uma enchente aqui de 2 metros, 3 metros de altura para ter um problema. Porque se tiver ali 30 centímetros de água tapando toda a rua, o primeiro buraco que tiver tapado ali, eu vou cair, vou quebrar o carro, vou ficar preso no meio da água. Porque a gente tem um problema também de muitos buracos na cidade. Imagina, tu já cai sem ter água, né? Tu já cai em vários buracos, teu carro tá num estado deplorável, né? Sim, ele é verdade. meia roda, né? Então os carros dele já caem. O carro dele não pode rir. Tio, eu não sei nesse momento me permite rir, mas não tem como não rir com esse louco. Mas é verdade isso aí. Mas isso aí que eu tô dizendo e a roda marcada de branco, que é do meio fio, que fica arrastando ali na hora de sair. Na realidade a dele é aquela que é pintada com spray, sabe? Tá toda cheia de pegão, parece que brigou com um gato.
a roda. Mas Então imagina se eu vou entrar num alagamento de 50 centímetros, pra mim é 5 metros. Que eu posso cair em qualquer buraco. E sem contar que se tu desce no alagamento, morre afogado. E nem precisa ir muito Não longe. sabe nem nadar. A gente já teve algumas ruas alagadas aqui com chuva e tinha carro caindo em canaleta aqui. Ah, mas aí era o problema das festas do álcool, viu? Aí tu já vai despertar o Marcelito. Deixa quieto esses assuntos, volta pro podcast, que o momento é de crise. Vamos voltar aqui pro Mas podcast. só pra complementar o que você estava dizendo, que é uma série de problemas que a gente tem, né? Sim. E que acaba se agravando. E que a E que política precisa de- ajuda a agravar esses problemas, que fique bem claro. Não, também não é assim. A política, se eu entro na política, eu entro porque eu acredito que política Porque tu é quer mudar, tá, mas tu ferramenta não, política é ferramenta de solução de problemas. Política é ferramenta de transformação de vida. A vida é uma política. Não, sim, mas A assim, vida. se a gente quer ver, se tu acha que tá errado, tem buraco demais, tem isso, o sistema político tá errado, o número de partidos tá errado, só tem um jeito de mudar. Não é ficar de fora da arquibancada torcendo, é fardar e entrar pro jogo. Boa. E quando a gente farda e entra, tem muita gente que aplaude e diz assim, bah, esse jogador é bom. Mas tem muita gente, e não é só do time adversário, tá? Do nosso próprio time, tem muita gente que começa a te criticar. Esse jogador não deveria estar aí, esse jogador é isso, esse jogador... Então assim, te farda e entra pra entender o quão complexo é e o quão difícil é, mas a gente precisa. Não, porque e se ninguém jogar, vai ficar todo mundo torcendo. O sistema é esse, né? A gente, não vai pra mudar conviver nunca, em né? sociedade, a gente só tem o sistema que é a política. Então a gente tem que usar ele. Quando inventarem um outro sistema, de repente comandado por uma IA aí vai ser outro Pode jeito. ser. Mas por enquanto o que a gente tem é esse. É aquela máxima, né? Democracia é um péssimo sistema. Ela só é pior do que todos os outros. Ela só é melhor do que todos os outros. Não é... Mais ou menos isso. Mas vamos lá. Miguel, voltando agora então pro nosso assunto atual, né? Que na verdade tudo que a gente for falar de política acaba acontecendo no que tá acontecendo agora, né? Chega nesse resultado. Eu vou te perguntar aqui, né? A previsão da prefeitura era de termos uma enchente com água até o Carrefour ali, tá? Por que Até o Big. Eu não É. consegui me adaptar ainda a Eu falar também Carrefour, não. tá? Eu ainda falo Big, até o Big. Na realidade não deve dizer de nenhum dos dois, porque eles não patrocinam, então não Ah, ajuda então- o canal, viu? Tô até Tá. no supermercado. Até o Burger Posso falar Burger King? Porque o Burger King eu trabalhei naquela obra. então eu tenho. pode. Eu tenho, Se né, tu trabalhou naquela obra, Então pode. não vai cair ali, não cai. Não, ali não. Ali, ali tem segurança. E tá acima do nível do mar? Tá acima do Lembra? nível do mar, com certeza. Não, do nível do mar, com quanto? certeza. Tem vários lugares. Não, eu não sei, né? Porque tem umas obras aí, umas pontes que foram feitas aí pelo Estado que não deu Tá, muito certo, mas não né? pra desviar, não pode desviar Mas do assunto enfim, aqui. vamos lá. Por que a água não chegou até esses locais que estava previsto pelo mapa de evacuação? Vamos lá. Primeiro que assim, não é que estava previsto ter enchente até aqueles locais. Por precaução, isso foi falado diversas vezes, pedia-se que evacuasse todas aquelas áreas, porque são as áreas de risco. A gente vai ter que separar aqui em duas áreas, tá? Eu vou chamar dessa área São Gonçalo, que envolve Parque Una, Navegantes 1, 2, 3, Ambrósio Perré, Balsa, Fátima, Umuarama. Toda essa região ela é protegida por um dique. Na verdade, ela ficou abaixo do nível do Canal São Gonçalo. O Canal São Gonçalo é o principal canal que passa aqui em Pelotas, para quem não sabe. Pelotas tem, basicamente, nessa questão das enchentes, a gente tem que falar em 4 recursos hídricos, tá? Lagoa dos Patos, Praia do Laranjal, Canal São Gonçalo, que é o principal canal, que inclusive liga a Lagoa dos Patos lá à Lagoa Mirim, é uma das formas de acesso. O Arroio Pelotas, que desemboca no Canal São Gonçalo, e o Santa Bárbara, que antigamente passava, dizem, que eu não sou dessa época, né? Talvez tu seja. Não, é mais ele. É mais ele, então. É. Passava ali, olha, o amigo ali já riu porque ele já sabe o que Na eu vou dizer. realidade, ele é mais velho, sabe? É porque ele não esconde as rugas porque ele engordou, então a pele esticou. Por isso que ele é. Que passava ali pelo Pop Center, né? Então, esses são os 4 corpos de água que foram monitorados durante a enchente. Os 2 principais. Todos eles têm ligação pro pessoal? Tá em casa, não. Todos eles se O encontram. Santa Bárbara e o Arroio Pelotas desembocam no São Gonçalo, que desemboca na Lagoa dos Patos. Beleza. Perfeito? Mas assim, então toda aquela região do São Gonçalo, que a gente chamou, Moarama, Navegantes e tal, ela tá cercada pelo Canal São Gonçalo. E o Canal São Gonçalo elevou o nível, chegou a 2,88, foi o maior registro que se teve, e naquele nível, Navegantes, Parque Una, estaria de fato alagado. Acontece que tem um dique de proteção. Alguém, e acho que se critica muito, mas vai os parabéns aqui, não sei nem quem foi, mas alguém em algum momento, algum prefeito criou, fez aquele dique, é onde passa a estrada do Engenho. E que agora foi reforçado pela prefeita. Que agora foi reforçado Então, pela prefeita. O medo era que o dique não aguentasse. Pela prefeita, e aqui vale um parênteses importante.
pela prefeita e pela iniciativa privada. A gente tem que dar os parabéns, porque aquilo foi um envolvimento do SANEP bom tu e falar de isso. empresas da iniciativa privada que ajudaram Boa. no reforço, tá? Inclusive uma obra bem bacana. No vale a reforço pena depois- atual agora. No reforço atual. O DIC já existia. O DIC existe há muitos anos. Fico te devendo até quem fez o DIC, ou se foram várias gestões, não sei. Só que o que acontece? Se o DIC viesse a romper, nós teríamos um alagamento abrupto, rápido. Porque uma coisa é a Lagoa dos Patos e o Laranjal que inundou gradativamente. Não foi tão lento assim, mas já foi gradativo. Tu imagina o nível que chegou a 2,88, se desse um problema no DIC, era água, era que nem rompimento de barragem, a água jorrando. Então ia ter, o caos poderia ter sido instalado na E cidade. era Por assim, isso que aquelas áreas precisavam ser evacuadas. Por Ia medo ser de romper inundado o DIC. muito rapidamente. Por né? medo de romper o DIC ou ainda por medo de que a água passasse por cima do DIC. Extravasar o DIC, né? Entendi. Que nós ainda temos, tá? Por isso que o alerta ainda estão sobre aquelas áreas. E tu tem os dados, que altura era o DIC e quanto ele foi elevado, não? Tu tem esses dados, mais ou menos? Eu não? fico te devendo. Até porque é o seguinte, quanto ele era, eu não sei, tá? Acho que é válido perguntar isso pro SANEP, quem pode nos responder isso. Mas eu vi em algumas entrevistas que é 13,30 a cota final hoje em dia. 3,30. 13,30. Só que assim, não dá pra gente pegar esses números e publicidade e tratar como verdadeiros, primeiro, porque o DIC chegou a 2,88. A gente sabe que ele aguenta, em teoria, até 2,88. Mas eu não sei se ele não rompe em 2,89 ou em 2,90. Tu não tens a garantia. Ele nunca foi testado a essa magnitude. E até antes, hoje nós temos o 2,88. Mas eu não quero falar um número e trazer errado. Não, Então, tranquilo. mas nós até, o último registro que se tinha era a enchente de setembro, que era menor, inclusive. Então, quando ele passou, acho que era 2,60 ou alguma coisa assim, não pegue esse número, mas mais ou menos a ordem de Sim. grandeza. Então, até os 2,60 a gente sabia que ele aguentava, porque ele em setembro aguentou. Sim. Que não é uma garantia, mas é um indicativo. Agora, a partir dali, a gente não sabia quanto ele ia aguentar. Ele aguentou até os 2,88. E eu espero, vamos torcer, primeiro que ele não seja submetido E também ele a esse aguentou, nível. pode-se Entendi. dizer também Mas- que ele aguentou por causa desse reforço também, ou não. Não se sabe. Não, aqui é não um se reforço tem em esse- Pode cima. O si, superficial. aí tu vai trabalhar com si. Pode ser, pode não ser. E outra, o DIC todo tem uma extensão grande, mas é um ponto romper Sim. que E eu basta não- como se tudo tivesse Mas rompido. é considerado reforço? Não é só uma elevação do DIC? Não, porque ali, principalmente perto do Veleiros, foi feito um reforço. Literalmente foi feito uma um parede reforço lateral por no trás, lado né? ali. É, Por trás foi feito. pela frente, por trás. Enfim, no ângulo quem vê, bom, mas enfim, esse é o termo técnico. Corrige aí, tu que é engenheiro, faz favor. Mas foi colocado, foi feito um reforço, então, além de ter Além da levantado, elevação, eu além da vi, elevação, isso eu tinha visto que foi colocado feito no um reforço. Então, bom, E quando chove, a gente já tem problemas de alagamento pontual na beira do canal ali, imagina Mas aí é recebendo outra toda forma, essa né? água. Aí né? é E um aí ponto a gente- detalhe, aí a né? gente Isso tu entra pode falar numa- melhor, né? É diferente, né? aí a gente entra numa outra discussão interessante. Ali existe a casa de bombas do SANEP, que virou polêmica na cidade, porque um grupo de empresários se juntou para colocar mais bombas ali. Tá? Mas que eles não têm a autoridade de ligar as bombas. Quem liga as bombas é o poder Isso público. foi colocado bastante debate, eu vi. Quem Eu liga as acompanhei. bombas é o poder público. É os técnicos do SANEP que definem a hora. Eles simplesmente compraram o equipamento. Eles compraram e botaram lá para garantir que funcionaria. Aquelas bombas sempre existiram. Por quê? Justamente o DIC ele serve como contenção, mas quando chove a água da cidade, o Tem que São sair. Francisco de Paula tem um canal que desemboca lá e essa água precisa ir para o São Gonçalo. Como a cidade é mais baixa que o São Gonçalo em vários momentos, bombeia-se por cima do DIC para que a água saia. Qual é o problema dessa enchente toda? A gente não estava lutando contra a nossa água. Vou fazer uma brincadeira. Essa água era dos vizinhos. Essa água veio de cima. Então era o contrário. As bombas elas serviriam para tirar a nossa água pro São Gonçalo. Só que a gente não estava lutando contra a água da chuva nossa Tava direta. lutando para que a água não A entrasse. gente estava lutando contra a água de São Gonçalo que poderia vir. Então as bombas elas só teriam duas funções principais. Ou caso o DIC rompesse, ou caso a água extravasasse por cima do DIC, tu tinha um poder de ficar lutando, né? Ele jogando água de lá e a gente jogando água com bomba. Não sei até onde isso seria eficiente, mas a principal função dela, depois que passasse o alagamento e baixasse o nível, esta água não volta para gravidade para São Gonçalo, porque tem um DIC. Então a gente bombearia ela para poder limpar de água toda aquela região. Então as bombas eram para isso. Só pra gente não se perder aqui, qual seria a região que tem essas bombas que não foram ligadas? Só pra gente não... Porque teve bombas ligadas, né? Em outras regiões. Putz,
Agora eu te devo. Vocês vão ter que chamar o Sanep aqui para responder essas perguntas mais práticas. Não sei se tiveram bombas ligadas, mas tu tem bombas no Laranjal, tu tem bombas lá no Simões Lopes, tem uma casa de bomba. E acho que tem mais algumas na cidade. O problema maior... É que essa é a principal, tá? É que o problema maior, pelo que eu analisei, eu não sou técnico, engenheiro, nem nada disso, né? O problema maior foi isso que tu falou. Pela elevação do São Gonçalo, o problema maior estaria ali. Por isso que eles estavam tentando, vamos dizer assim, remediar de alguma forma. Eu acho que foi essa a ideia da questão das bombas, acredito eu, me corrige, como a gente debateu, para que isso não ocorresse, né? E aí entrou o dilema de gente falando que era só porque gente pagou as bombas. Tu sabe de tudo isso. Não, né? começou fake news, chegou que tinham botado bombas dentro do Lago de São Gonçalo para bombear só o lago. Se falou de tudo, mas não é verdade. O que aconteceu foi um grupo de empresários pediram, né, permissão para colocar as bombas ali onde existe a atual casa de bombas do Sanep. E que fique bem claro, eles não fizeram nada, vamos dizer assim. Não, eu acho que eles emprestaram, até onde eu sei. Te devo, acho que foi empréstimo. Eu acho que foi empréstimo. Até porque são equipamentos caros, tá? Exatamente. Nós não estamos falando de bomba que tu aluga aqui na casa. Não. Vai puxar da caixa d'água. Não. Não sei nem se alugam esses equipamentos. Acho que é só comprado. Porque arrozeiros têm grandes propriedades, eles já estão acostumados a lidar com essas bombear água para cá, tirar água de lá e tudo mais. Então, tinham esses equipamentos. Mas, enfim, tecnicamente isso foi feito, mesmo que daqui a pouco, como tu disse ali, não tinha uma eficácia, mas foi buscado alternativas para tentar remediar uma possível situação, correto? E eu acho que isso, eu vou falar como pessoa, eu acho que isso não tem nada de errado, muito pelo contrário. Que bom que esses empresários tiveram esse olho e disseram, bom, o que a gente pode colaborar? Bom, isso não vai ter uma eficácia de repente, mas beleza. Mas assim, foi uma iniciativa. Gostaria de pensar que fizeram pensando no bem-estar de toda a sociedade. Bom, não, eles fizeram pensando só no Parque Una, porque... Tá bem, não cabe a mim o motivo, qual a intenção deles a colocar aqui. Agora, que ajudou. Cabe ao poder público dizer, isso é bom pra cidade? Eu quero. Isso não é bom pra cidade? Eu não quero. E principalmente, eles não tinham autonomia para ligar as bombas. Quem liga ou desliga as bombas é o Sanep. E, portanto, os técnicos do Sanep, ou a prefeita, mas a prefeita deixou bem claro em live que ela faria isso somente quando os técnicos do Sanep entendessem que era a hora. Então... Show. E outra, né? E se isso fosse, como tu colocou, né? Isso seria para um bem maior, né? Porque eu acredito, né? Politicamente falando, não ia só... porque beneficiou só os empresários. Não faria isso ainda mais na crise, na catástrofe que aconteceu. Quero acreditar que não, mas também não cabe a mim julgar. Também não importa. Também. Mas tu, como engenheiro, acredita que seriam situações que poderiam ajudar. Não, até porque tem uma coisa, gente, que é importante a gente ver. Quais são as zonas de risco? Vamos olhar aquele mapa que a prefeitura lançou e olhem as zonas de risco. Z3, Laranjal, o entorno do Arroio Pelotas, então Recanto de Portugal, Vila da Palha. Essa área toda que a gente está falando aí, né, que vai desde o Moarama até as Doquinhas, depois uma parte da Ceval lá em Simões Lopes. Se tu pegar todas essas áreas e ver onde tem a maior população, é justamente nessa área que a gente está falando. A gente tá falando, eu não vou ficar até com um certo receio de estimar, mas a gente está falando em um local que deve morar o quê? 80 mil habitantes? Entre o Moarama, Lago São Gonçalo, Parque Una, Navegantes 1, 2, 3, Ambrósio Perré, Fátima. Então, assim, é óbvio que lá era... Né, Doquinhas e tal. É óbvio que aquela região lá era mais sensível e mais... mais crítica. Mais preocupante. Não que o Laranjal não seja. O Laranjal, inclusive, entrou água. Por que entrou água? E aqui um fator importante que eu não sei se todo mundo sabe. A água, o primeiro momento de entrada de água do Laranjal não foi pela praia, não foi pela Lagoa dos Patos. A água do Laranjal entrou pelo canal São Gonçalo, por trás. Tanto que aquela região do Novo Valverde, a Nova Prata, foi a região que entrou primeiro. E a que mais foi afetada, né? E a que mais foi afetada, porque é mais baixa e porque é mais próxima do canal São Gonçalo. Claro, depois nivelou com a Lagoa dos Patos, mas na verdade a primeiro montante de água entrou por lá. Que existe um dique. Que existia um dique feito em 2015 por causa de uma enchente. Mas que, enfim, a água não passou funcionou. por cima. Isso foi a água passou por cima. E agora cabe a discussão. Povo do Laranjal. Precisamos pensar num sistema de contenção para o Laranjal, porque nós estamos falando em duas enchentes vindas inicialmente pelo canal São Gonçalo. E não pela praia. Claro, depois nivelou com a lagoa, tá? Mas a primeira água, aquela da madrugada que entrou, foi lá. Entendi. Miguel, falando um pouco sobre o reforço, tá? Agora eu quero tua opinião aqui como engenheiro, alguma coisa para saber me orientar. Sobre a questão dos sacos de areia, tá? Que as pessoas estavam colocando na frente das casas.
funciona. Ele veio com umas perguntas boas, hein? Ele veio com umas perguntas boas. Funciona. Vamos lá. Toma um gole d'água. Por que olha eu tô a palavra. te perguntando? Isso é Porque muito interessante, viu? as pessoas perguntavam pra mim se eu sabia se aquilo sorte que o funcionava. Marcelito sem noção Não veio. Não, ele tá medicado. Nossa, Ele tá medicado. isso é uma dúvida muito comum, assim, Tu muito sabe comum que mesmo. meus pais correram pra Ferragem para comprar os sacos de areia. Aliás, que assim, da minha família, eu tenho 3 irmãs. Das 3, só uma não está desalojada nesse momento, e além do meu pai e minha mãe. Então a gente tem, né? Porque todos moram lá já. Minha mãe é uma das primeiras casas que. Aliás, eu ainda, assim, muito triste, mas eu nasci, me criei na casa que meus pais moram até hoje, e eu passei por 3 enchentes lá, então a gente já tá meio acostumado. Nunca nesta proporção. Mas a casa da minha mãe sempre teve esse problema com enchente, né? E a minha irmã decidiu, enfim, quando ficou adulta, hoje mora 2 casas de distância da minha mãe e uma outra 1 quadra. Então, elas moram tudo no mesmo local praticamente, estão todas... tiveram que sair, foram as primeiras a sair, porque justamente aquela região ali do Valverde que alaga sempre. A gente já sabia que ia alagar, inclusive, Sim. porque a gente já tinha... Alagou em tem outras 2000 ou experiências, 2001, né? alagou em 2007 ou 2008, alagou em 2015. Então, a gente já estava esperando. E a mãe e o pai foram os que saíram correndo para a Ferragem para comprar os sacos de areia. Saco de areia, em teoria, funciona sim ou não? Qual é a tentativa do saco de areia? É tu criar uma parede impermeável. Então, a areia ela serve ali só como peso. Seria como se fosse um muro de gravidade. Ou seja, é o peso. O saco pode funcionar desde que o saco seja impermeável. E, na hora de colocar, eles sejam tão bem colocados entre eles que não permita que a água passe pelo meio. Qual é o grande risco? Qualquer movimento que a água começa a fazer, ela começa a escorrer. Então, tu pode ter 100 metros de contenção maravilhosa. Se 1 centímetro, se uma ponta desses 100 metros tiver uma fissura, 1 milímetro a já água era. vai-se embora. Como é que elas funcionam bem? Como foi feito ali no quadrado. Tu pega o saco de areia, tu coloca primeiro a lona embaixo, pega o saco de areia, faz toda a contenção, passa a lona por cima, uma lona boa, grossa, e aí beleza. Porque aí tu vai ter peso em cima dessa lona, garantindo que a água não leve por força, né? Não empurre. E tu tem estanqueidade, ou seja, a lona não permite que a água passe. Aí funciona bem. Entendeu? Aí funciona bem. Agora, só colocar a areia é complexo. Agora, botar sim, um por cima do outro. Agora sim. E às se vezes fosse também, o vamos feito- dizer, um alagamento baixo, algo assim, né? E Pelo tem estilo. um detalhe, o feito às vezes é melhor do que o perfeito. Então, assim, no momento de correria, de crise, vamos testar, tu bota, tu contém bastante a água, né? Boa parte da água às vezes não passa. Então, cara, paliativamente ajuda. Mas se tu quer fazer realmente bem feito, tu tem que botar uma lona, botar os sacos, cruzar essa lona por cima, garantir que aí sim, a água não vai passar por ali. Entendeu? Como se alguém quiser ver, acho que o exemplo do quadrado é bom, lá foi feito assim e tá bem feito. Mas assim, paliativamente correndo vai te ajudar? Vai ajudar, mas não vai ser essa solução maravilhosa de... Entendi. Aí- Funciona, mas tem um jeito certo de se fazer. Funciona, mas tem um jeito certo. E muita gente questionou, agora para resumir isso que tu falou, muita gente questionou o que foi feito, não sei, a maioria não é, ou quem é engenheiro sabe, né? Vou pedir a tua, vamos dizer, a tua análise. Tu acha que foi feito correto, o que era humanamente possível no momento, ou não? Tu fala da prefeitura? Especificamente nos diques que foram reforçados, tecnicamente, eu não falo, vamos dizer assim, administração, não, porque aí a gente já entra num Entre erros amplo, e né? acertos, É isso. acho que o balanço de tudo foi muito positivo. É aquela coisa, gente, ninguém estava preparado para... Agora começam a dizer, porque já estava previsto. Tava, todo... O cometa Halley estava previsto cair aqui na Terra. Entendeu? Passou a quilômetros de distância. Então, assim, poxa... É. Pelotas teve uma chance. Pelotas teve uma vantagem. Nós tivemos tempo de nos preparar. Nós vimos acontecer lá em cima e teve um certo tempo de preparação. E que aconteceu? E que deu certo. Se teve um mapa de evacuação, as áreas que entraram água, houve um trabalho anterior de evacuação, a Z3, o Exército esteve lá dias antes pedindo para as pessoas saírem. As pessoas não quiseram sair, mas se teve lá. Né? O Valverde Depois também foram com bote, barcos, enfim. Então Pelotas teve essa vantagem que a natureza nos deu, digamos assim, né? Esse tempo de preparação, mas também teve um trabalho muito grande que eu acho que merece ser exaltado das instituições. E quando eu digo das instituições, não é só da prefeitura, ela foi liderada pela prefeitura, mas a privada. sala de crise, né? Lá, a sala de situação,
além da iniciativa privada que ajudou, contou com o apoio do Exército, do Corpo de Bombeiros do Estado, da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal. A Equatorial colocou uma equipe lá para auxiliar também. Todas as secretarias da Prefeitura, né, que tratam do tema, lá estiveram. Então, assim... Engenheiros também se disponibilizaram, hidrográficos, algo assim. Me corrige o nome se tiver certo ou não. Sim. Aqui ressaltando especialmente a Universidade Federal de Pelotas, que esteve à frente com o meteorologista todo dia de manhã. Olha, vai acontecer isso, venta tal coisa, se espera isso, se estima aquilo. Então houve todo um agrupamento de instituições que ajudaram na tomada de decisão, e eu acho que a gente está tendo um certo êxito. Agora, também uma coisa importante, porque a gente está falando aqui, parece que passou. Mas nós ainda estamos em estado de alerta. Isso era na sequência. Existe uma segunda onda, né? Que pode vir segunda onda. Não é um tsunami, né? Não onda, tem que deixar bem claro. Mas assim, existe onda de acontecimentos. Existe um segundo movimento de águas que vai descer. E mais do que isso, a Lagoa e o São Gonçalo, neste momento, estão lotados, gente. Vento leste bem tocado e forte, joga água de novo. E, aliás, enquanto nós estamos falando aqui, tem diversas áreas que ainda estão alagadas. Então, isso não passou. Mas agora se tem uma noção melhor do que está acontecendo. E um ponto bem interessante também de se ressaltar é que toda essa informação que a nossa cidade tem e está divulgando é a informação que praticamente todos os especialistas do Brasil estão dizendo. Porque estava todo mundo dizendo, vai vir tudo para cá, qual o risco de enchente em Pelotas, né? Então, como tu não vai ouvir? Porque não é só os especialistas daqui falando. Era o Brasil todo. Tinha gente explicando isso na internet. E para algumas pessoas é incrédulo, né? É difícil, né? As pessoas é difícil tu conseguir entrar na cabeça delas e explicar. A gente sabe que aí vai o critério dos bens materiais, por mais... o maior bem é a vida. Tudo bem, mas tem pessoas que trabalharam uma vida inteira para adquirir uma mesa, uma televisão. E, infelizmente, tu não tem como fugir disso, correto? Tu não tem como fugir disso. E não é qualquer um falando, né? A gente não é juiz de dor. A gente não está aqui para dizer o que dói mais ou o que dói menos. Exatamente. A gente sabe que o bem maior é a vida. Isso não tem. Ponto. Mas então, e é difícil tu também organizar e fazer essas pessoas entenderem o quanto é isso. Isso seria até interessante tu falar que pode acontecer, tu como engenheiro, que pode acontecer essa outra onda de acontecimentos, enfim, e que as pessoas que ainda que estão nessa área de risco, que não acabou, né? Não, e a história do incrédulo, é interessante comentar aqui, nos primeiros dias da sala de situação, a própria Universidade Federal, diversas vezes os professores, os pesquisadores dizem assim, olha, nós não temos dados, porque não se tem esse monitoramento de nível da Lagoa dos Patos. Então, é difícil para a gente começar a dizer, inunda aqui, não inunda lá, como é que faz? Com exatidão. Mas se trabalhou no mapa e eles começaram, a tendência é fazer isso. Aí no dia seguinte se olhava e dizia, opa, aconteceu o que eles falaram. Tá, então vamos calibrar. A tendência é aquilo. Tá, não aconteceu bem assim porque o vento... então aqui, o vento é importante para lá. Então se começou a ter um entendimento do que realmente estava acontecendo, e a própria universidade, os próprios engenheiros, hidrólogos, né, meteorologistas, foram ajustando e entendendo melhor o que estava acontecendo. Sim. Até porque assim, tinha tão pouca informação que a gente não tinha teoria, a gente tinha hipóteses, né? Hipóteses. Não tinha como que foram sendo validadas dia após dia. E as pessoas, por isso que eu digo que as pessoas às vezes não entendem isso que tu colocou, às vezes é distorcido, aí vem tinha pouca informação do que ia acontecer. Não, a gente tinha poucos dados. Isso não, porque eu digo, hoje tinha as fake news, ele pega viu, tinha pouca informação. Não, informação foi repassada a todo momento do que poderia. Mas tu como engenheiro, eles não têm uma, né, não é uma matemática, aperta 2 mais 2 é 4. Na verdade a gente não tinha dados o suficiente para fazer um cálculo mais preciso, pouca informação do que poderia acontecer, correto? E porque às vezes para tu gerar um modelo de comportamento hidrodinâmico da Lagoa dos Patos, considerando o vento, isso também gera modelos matemáticos computacionais que tu não faz em 3 horas. Sim. Não, e até uma das informações que a gente não tinha, né, que não foi levado em consideração, era todo o nível dos terrenos que aumentou por causa das construções ao redor dessas zonas, né? Parque Una, tudo teve elevação alta. E voltando para o cerne da nossa pergunta, na questão pergunta de vocês na questão do nível que ia até o supermercado, o Big, na enchente de 1941, você tem registro que a água foi até Barroso. Pois é. Então, se podia se imaginar, se Porto Alegre viveu uma situação parecida com 1941. Foi maior esse ano, mas
Era a grande comparação que o Estado tinha. Nós aqui, se a gente fosse comparar, a água ia até Barroso. Por que a água não foi até Barroso? Porque nós tínhamos um dique. Em 1941 não se tinha o dique. E teve mudança no terreno todo. Tudo. Né? Exatamente, as Então- construções, tudo isso. Porque uma coisa é tu alagar um campo aberto, outra coisa é tu alagar com construções e com modificação do solo. Inclusive, e tudo eu demais, cheguei né? a comentar, o pessoal não se tocou, mas o canal São Gonçalo ele tem uma margem, o dique, o Navegantes, toda essa nossa região, e a outra margem, o lado de lá da ponte de Rio Grande, né? O lado rio-grandino. No momento que se eleva o nível do canal São Gonçalo, por causa desses diques, por causa dessa estrutura, o que a água vai fazer? Vai inundar mais o lado de lá. Tu pode ter certeza que se tu comparar o grau de inundação que teve em 1941 com o que teve em 2024 do lado de lá, Foi bem pior. não, dessa vez foi muito maior, porque nós impedimos que a água viesse para cá, a água vai para lá. É como tu falou, veio a água do vizinho que empurrou pro outro vizinho. É. É complexo, né? É bem complexo. Mas foi Miguel, mais ou menos por aí. Agora, então, assim, ó. Já pensando que assim, a gente tem que viver o momento, mas também pensar no futuro, né? Então, eu quero agora te fazer uma pergunta aqui relacionada à construção civil. Eu quero saber se a construção civil da nossa região vai sofrer com os impactos, né? Principalmente os impactos econômicos, que toda essa tragédia aí vai trazer. Tá. Vai sofrer, não sei se seria o termo mais adequado, mas ela será impactada. Um joguinho de palavras aqui, por quê? Porque ela pode, inclusive, ser beneficiada. Olha que coisa triste que eu vou dizer. Mas no momento que tu tem casas destruídas, tu tem reformas, tu tem, né, melhorias habitacionais que precisam ser feitas. Isso é mercado. Pô, Miguel, mas agora tá sendo frio e... mas se tu olhar do ponto de vista de mercado, sim, vai ser realidade. E a É economia realidade. continua, não adianta, E a ela não economia para. E a pessoa agora, ao invés de, vamos lá, boa parte da classe, né, das pessoas que têm condição financeira e que daqui a pouco foram impactadas, vão priorizar arrumar a casa a trocar de carro, ou a comprar uma moto, então isso gera mercado. É triste dizer isso, mas é fato. Agora, a construção civil já está sendo impactada, porque no curtíssimo prazo tem diversas pessoas que estão desabrigadas, que tiveram que sair de casas, que tiveram as vidas completamente modificadas por causa dessa catástrofe. E estas pessoas não estão conseguindo trabalhar. E se elas não estão conseguindo trabalhar, a gente já deixa de estar produzindo. E isso tem um custo muito alto. Então, porque, né, as pessoas deixaram de trabalhar, mas ninguém deixou de comer, de vestir, então... Tudo tem custo. Tudo tem custo. Então, a sociedade, né, os trabalhadores da construção civil estão sendo impactados, né, afetados, sofrendo nesse momento, mas também, se a gente for olhar um ponto de vista de mercado, se abrirá novos mercados, infelizmente. E eu vou dizer infelizmente porque não é o mercado que eu gostaria que abrisse, né? Sim. E tu, assim, a como gente entende. uma visão agora de empresário, né? Porque tu tem uma empresa que trabalha com construção. Tu escolhe aonde tu vai construir. Tu acha que esse cenário de locais... Essa pergunta. Se vai ter uma mudança nos valores de localização. Porque agora tu vai ter prédios sendo construídos em áreas que são risco de enchente. Vai mudar? Ele tava vindo com a pergunta, achei que ele ia dar ali uma... Ele deu uma desviada, ele Tem deu uma gente coisa. que vai Mas virar eu vou- corretor mais do que já estão virando. né? Mas eu vou Não. aproveitar esse teu gancho. Bom, primeiro, sim, é fato que pessoas vão optar, por exemplo, pelos altos do Laranjal, sabe? Isso é natural. Pessoas que moram no Valver. Vou te dar exemplo de casa. Minha irmã que mora, né, como comentei aqui, que mora do lado da minha mãe lá no Valverde, numa zona extremamente baixa, ela já está falando que não quer mais isso, que ela quer ir para a parte alta do Laranjal. Então elas são apaixonadas pelo Laranjal, continuam querendo morar lá, mas já não quer morar lá embaixo. Então, isso é comportamento humano, né? Isso é mercado. As pessoas vão procurar áreas mais altas. Agora, eu também não sei se daqui a pouco já não vão esquecer, porque A memória o popular... ser humano, ele é assim, tá? Ele é assim. Bom exemplo da minha mãe, que sofreu com enchente de 2001, 2007, 2008, já não lembro mais dos anos, 2015, e continua lá. Sim. Então, Quarta, quinta enchente. tem pessoas e pessoas. Muito cedo pra ter certeza. Mas com certeza vai ter uma mudança de Um comportamento. impacto vai ter. Mas eu quero trazer, eu achei que tu vinha com essa pergunta e eu vou trazer essa pauta, porque é algo que eu vou falar aqui e em diversos locais, porque a gente precisa discutir isso. Porque agora vem um contra-efeito e eu já estou ouvindo isso com diversas pessoas que eu converso, que é: mas não pode mais construir nessas áreas. Mas não pode mais construir em área baixa. Agora a gente tem que trancar os empreendimentos que vão lá. Isso já começou a burburar, sabe? E aí sociedade, eu falo, sociedade,
profissionais, Câmara de Vereadores, Prefeitura, Poder Executivo, Universidade, todo mundo vai ter que entrar numa discussão de plano diretor e de planejamento urbano. E vou te dizer... Que é complexo pra caramba. Que é super... Mas que a gente precisa ter. Não dá mais para fugir e acho que essa enchente trouxe mais ainda essa pauta. Porque a gente não pode ir nem do 8 nem pro 80. Tu não pode ir para uma área de constrói tudo o que quer, do jeito que quiser e depois na catástrofe a gente vê. Mas tu não pode também agora querer trancar tudo, impedir o crescimento, não deixar a cidade crescer. Porque assim, gente, vamos lá. A zona alagadiça. Toda a região que mais cresce de Pelotas, o metro quadrado mais caro de Pelotas, é a zona baixa, é a zona alagadiça. Sim. Parquiúna, o São Gonçalo, toda aquela região que cresce muito. O próprio Recanto de Portugal, aquele entorno ali, tem lojas, Adolfo Fetter, o grande... E aí tu vai me dizer assim, mas não pode mais construir tanto. Então, peraí, essa discussão nós tínhamos que ter tido 60 anos atrás, né? Aí alguém disse, isso tinha que ter sido pensado antes de aceitarem o Parquiúna. E eu ainda contrapus. Não, então isso tinha que ser discutido antes de começarem a fazer o Navegantes. Antes de começar a fazer o bairro. Antes de começar o Navegantes, porque o Navegantes quantas pessoas moram Navegantes, Balsa, Umuarama, Fátima. Então assim, a gente não pode ir do 8 para 80. A gente tem que discutir também formas, soluções de brigar com isso. Eu até vou fazer uma comparação meio boba, mas que eu acho que é pertinente. A Holanda é um país completamente submerso, abaixo do nível, né? Inclusive os Países Baixos, eles têm essa denominação por causa da cota, por causa do nível. Bom, eles tiveram em algum momento, Amsterdã teve que fazer uma discussão. Ou a gente tira a cidade daqui, ou a gente cria sistema de contenção. Se criou sistema de contenção. Eu não estou nos comparando com eles e dizendo, não, nós temos que ter sistemas iguais aos sistemas... Eu estou dizendo que nós precisamos ter essa discussão enquanto sociedade. Porque se fosse num pensamento radical, eu vou mais longe ainda, a Veneza não existiria mais, né? Porque é debaixo d'água. Na verdade, o Japão é um baita exemplo, né? Entendeu? E várias cidades se a gente for começar a aí é radical, então acabou, vamos tirar todo mundo, desmancha a Veneza. Então a construção civil, a gente enquanto sociedade tem que juntar e tem que ter essa discussão. Tem que ter essa discussão do plano da cidade, porque também eu tô com muito medo de já ouvir alguns ambientalistas mais chiitas, e me desculpem usar esse termo, mas assim, pessoas mais radicais, né, mais extremistas, dizendo, não pode mais construir, tem que trancar tudo. Não, peraí, mas também não é assim. Aí a cidade, mais uma vez, vai perder em desenvolvimento, em progresso, em crescimento, principalmente na construção civil, que é uma área que... né, faz muito a nossa roda econômica girar. Sim. Então, uma das mais fortes, né? Então, nem tanto a lá, né? Vamos... até porque a gente pensando assim... Vamos qualificar essa discussão aí. A economia também mantém, né, a população. Não é uma segurança, é uma forma de segurança também. As pessoas precisam comer para continuar vivendo. A economia faz parte disso. Então a gente tem que criar um sistema, né, seguro e econômico. O que eu acho assim, vamos ver, agora eu vou medir na político. Então assim, mas só para eu até agradeço poder falar isso aqui nesse podcast. Agradeço por esse espaço e isso é uma coisa que eu vou falar muito daqui para frente. Porque a gente precisa pensar, né, em soluções para combate às enchentes, para as mudanças climáticas. Era isso que eu ia falar. Mas a gente não pode ser tão radical de dizer agora não pode construir lá. O que eu acho... essa é a minha opinião. Pois é, o lado político, eu ia perguntar, mas já respondeu, mas o que eu acho como pessoa, eu acho que tem que se fazer reformas em cima, e digo reformas políticas em cima como é que é? Da própria defesa dos diques, enfim, bombas e tudo isso. Que evitem, e outros tipos de catástrofe, porque agora em Caxias mesmo está tendo terremoto direto, né? Então já começou a ter outra coisa. Na verdade, Pelotas precisa de um planejamento urbano e já faz muito tempo, porque mas deixa eu só concluir. Só vou melhorar, a gente precisa renovar, tá? Porque já existe um plano de resiliência que foi... Reestruturar, vamos dizer assim, tá, beleza. E eu acho que também teria que reestruturar a questão da própria economia da construção. E sim, daqui a pouco se tomar medidas... Bom, então tá, devido a isso, nós vamos achar umas novas maneiras que isso não aconteça com as novas construções. Aí beleza. Eu acho, não sei, eu tô perguntando do teu lado político, medida política, eu acho que é isso. Né? Eu acho que esse é o caminho, a gente tem que dosar para que a gente não destrua com o crescimento urbano, mas com que a gente não simplesmente feche os olhos para o que a natureza está nos dizendo. E assim, e o problema de drenagem de Pelotas, ele não é só nas catástrofes. Pelotas tem problemas de drenagem. Gravíssimo, né? As enchentes, nem vou dizer enchentes, alagamento que acontece aí corriqueiro direto. São Francisco, aqui a Marcílio Dias já sofreu, lá embaixo, lá no final da... Marcílio Dias, eu acho, na descida para lá
do lado do Fragata aqui. Não, um ponto que pra mim é bem... Sofreu algumas enchentes só de chuva, não tinha nada de... Não, um ponto Isso. marcante, Rafael Pinto Bandeira com o Juscelino Kubitschek. Isso. Aquilo ali, quando chove, é o primeiro ponto que daqui a pouco tu não passa ali. São de carro. Francisco também. E não adianta deixar os asfaltos cheios de buraco, porque não é por ali que a água vai escorrer. Não dá. Será que era esse o sistema de... Não, para que vai começar o Marcelino. Será que era o sistema de drenagem que eles estavam pensando? Sei lá. Não Será sei. que é isso, ô Medina? O Medina vai tomar água né? agora. Vai tomar Precisamos que alguém olhe pela cidade de forma estrutural, né? Porque isso aí é até ruim pra economia. Quem é que vai querer trazer uma empresa pra cá? Já começa que vai ser difícil E de pra chegar. tu ver o quão complexo, né? Já vamos longe, né? Já tem que mudar também o sistema de drenagem. Olha quanta coisa tem que reestruturar. É muito longe, não basta só dizer, construção civil, tá? Mas não é por aí, né? Porque Quando tem tu vai também, construir um condomínio, quantas regras não são... Nossa, inclusive área permeável, tá? Exatamente. Plano diretor te obriga que 20% de qualquer empreendimento tem que ter área permeável. Ele foi falado no Então, podcast 20%. com o Rodrigo, né? Que as pessoas estavam reclamando porque os carros ficavam na rua por causa e tem uns cobertos, outros não. Enfim, uns apartamentos compraram que era coberto, outros não. Aí foi se ver uma medida para tentar mudar isso. Quando foi o primeiro empecilho que teve. Não, tem que ter a vazão. Tanto é por isso que é bloquete, eu acho o nome. Tem que ser para poder a água, uma que das já formas. não se aceita integralmente como 20% de bloquete, por exemplo, porque tem uma discussão técnica. Eu não sei tecnicamente, mas eu digo, foi ele que ele trouxe isso aí e já disse pros moradores, não dá para cobrir porque... Na verdade, ele vai trazer um episódio que vai vir ao ar semana que vem. Existe uma discussão que o poder público pede que não sei, porque assim, teoricamente, o Unistai, né, ou aquele bloco intertravado de concreto, ele é semi-permeável. Isso significa dizer que ele não é 100% permeável, mas ele não é como asfalto impermeável. Asfalto é feito para não ser permeável, tá? Então, assim, asfalto é feito para entrar ali e correr pro lado. O Unistai, ele tem uma capacidade de permeabilidade, ou seja, parte da água entra e pode infiltrar no solo. E aí existe toda uma discussão, mas eu diria até, vou me arriscar aqui, mais política do que técnica, de que o Unistai não serve como 100%, né, como para garantir toda a área permeável e que empreendimentos deveriam ter pelo menos 10% de área vegetada. O que é área vegetada? Área com grama. Mas isso é uma discussão de normativa interna de construção civil, sindicato de construção civil, enfim, né, a iniciativa privada, o mercado, com os técnicos do poder público. O fato é que no plano diretor pede 20% de área permeável. O Unistai, até onde ele é considerável permeável ou não, está em discussão. Essas são as regras que, por exemplo, eu acho que precisam ser discutidas precisam ficar claras no plano diretor, no código de obras, nos documentos, porque aí, bom, se a gente entrar nessa parte de licenciamento, eu vou me estender muito. Mas o que eu acho só, o que tem que ficar claro é o que vale para o Marcito tem que valer para o Emerson, tem que valer para o Medina. Então, o plano diretor, o código, a legislação, ela tem que ser clara. Vale, não vale. Vale até tantos por cento, não vale até tantos por cento. O que nós temos hoje é que 20% da área precisa ser permeável, considerado permeável. E que fique bem claro também das novas construções, porque tu não vai querer pegar uma pessoa que mora há 20 anos. Não, tem que ficar claro, porque as pessoas distorcem. Toda então razão. Quer dizer que agora eu vou ter que Agora abrir um jardim vai... aqui na minha casa. Não, fique bem claro. O que já está, já está. Se tenta remediar de alguma forma, correto? E isso não é novo, tá? Isso já está no plano diretor da legislação. Isso já vem sendo feito na cidade faz muito tempo. Sim, tá? sim. Novos empreendimentos precisam cumprir essas regras. Correto. Show de Só bola. complementando. Medina, muito bom conversar contigo. Bom ponto. Mas já estamos chegando no final do nosso... Olha. Tu vai ter que voltar aqui. Nem pareceu, viu? Foi tão rápido aqui. Tu vai ter que voltar outra hora. Vocês me deixaram falar pouco. Essa é a verdade. Eu não consegui. Não, mas tu vai Foi voltar. muito bom, tu vai voltar muito outra bom. hora, porque a gente tem mais assuntos. É que no momento a gente precisava de ti pra esse foco agora. Não, brincadeiras à parte, fico à disposição. E parabéns aí, acho muito bacana conhecer obrigado, tanto o a gente espaço agradece. aqui de vocês e a conversa muito legal. A gente que agradece. Peço, inclusive, desculpas qualquer coisa. Não, Que tá não, tudo que certo. relação. O único que eu vou te perguntar agora como pessoa também, além de engenheiro, o que tu diz essas situações, essas áreas de risco, que muita gente está voltando, eu tenho em vários grupos de WhatsApp, enfim, muita gente está retornando com tudo. O que tu diria, não só como engenheiro, né, por tudo que a gente já discutiu aqui, mas também como pessoa, o que tu falaria para essas pessoas, até como tua mãe e tua irmã, que estão em áreas de risco, né? Mais que isso, como quem está de perto vivenciando a sala de situação todos os dias. O meu conselho é
respeitem o que está sendo posto nos canais oficiais da prefeitura. Porque aquilo ali não sai da cabeça da prefeita e nem da cabeça de meia dúzia. Aquilo ali, aquelas definições estão sendo discutidas com a Universidade Federal, com o Corpo de Bombeiros, com Defesa Civil, Municipal, Estadual, com as Forças Armadas, com as polícias. Então, aquilo é fruto de um trabalho interno da sala de situação e que leva em consideração a mobilização. Você sabe como é ruim, como é difícil dizer para uma pessoa, sai da tua casa. Sabe, as autoridades têm ciência disso. Por outro lado, a responsabilidade de evacuar áreas antes que seja tarde demais. Então, assim, respeitem o que está posto ali. Hoje, o que está posto, até sexta-feira deve mudar, mas o que está posto é: Laranjal está em zona de evacuação. Essa região do Navegantes está em zona de alerta. Alerta significa não volta, acomoda os teus móveis e fica bem. Alerta significa tu pode estar lá, mas levanta os teus móveis, fica organizado, preparado. Se já retirou, não traz ainda. Se já retirou, não traz de volta, porque não passou, o risco ainda existe, o risco é iminente. Então, assim, alerta significa fique em alerta. Saiba que pode ser que a qualquer momento, entre uma nova normativa, aconteça o vento, e não é porque da cabeça das autoridades, não, daqui a pouco o vento pode mudar, a lagoa subir e tu tem que sair de novo de forma rápida. Então, assim, respeita o que está sendo posto ali. Eu sei que é difícil, mas é importante, é para salvar vidas e patrimônio. Tá? É para salvar vidas e patrimônio, porque quem tem tempo de retirar suas coisas, salva seu patrimônio também. Então, respeita aquilo ali. Esse é o conselho que eu posso dizer, que eu posso dar, apesar de ser muito triste eu ter que dizer isso, me dói. É o caso, como eu falei, é o caso da minha mãe. E assim, eu ainda falo de um ponto de vista confortável, porque a minha irmã saiu de casa, mas está num apartamento comigo, ela não foi para o abrigo. Que eu sei que quem ainda está no abrigo é uma situação mais delicada ainda, porque está fora de casa, está fora, né, não está próximo, está num local estranho, não está com seus entes, mas assim, gente, é para melhor, é para proteção. É para que a gente não viva o que Canoas viveu, o que Eldorado viveu, o que Lajeado viveu, enfim, o que outros municípios viveu. Para evitar o pior. A gente não quer viver aqui. Show de bola. Eu te pedi um recado, mas eu acho que esse foi um baita recado já de final. Não, pode mandar um recado, que daqui a pouco ele tem vontade de passar um outro recado, enfim. Então, fica à vontade. Pra gente encerrar aqui, Miguel, eu ia te pedir um recado, mas esse recado foi muito bom, cara. Se tu tiver mais alguma coisa para acrescentar aí, só falar pro pessoal. Não, gente, eu acho que um recado que é importante nesse momento é momento da gente também, as nossas vidas foram impactadas e a nossa rotina mudou, tudo mudou. E acho que cabe uma reflexão da gente entender o que é mais importante, o que realmente no fim do dia importa pra gente. Então, cuidar dos nossos familiares, cuidar da nossa vida, cuidar, claro, também do nosso patrimônio, coisa que a gente demorou a adquirir, a construir, mas especialmente se encontre, vai ficar mais tempo com os teus familiares, porque o que o Estado do Rio Grande do Sul viveu foi muito triste, sabe? A gente tem que tirar uma lição disso. Não só uma lição política, discussão de catástrofe ou ambiental, não, mas uma discussão de vida. A qualquer momento, vamos lá, minha mãe não tem nenhum problema de saúde, mas se ela tivesse uma dessas regiões, a qualquer momento ela poderia estar num daqueles telhados. Então, aproveita esse espaço para te reconectar com teus familiares, para a gente poder, enfim, olhar. E eu acredito que a gente eu tenho fé, né, que a gente vai viver dias melhores, que isso tudo vai passar. E, se Deus quiser, Pelotas não vai sofrer o que outros municípios sofreram. Mas é isso, acho que é momento de reflexão, pelo menos é isso que eu tenho feito, porque a nossa vida virou de cabeça para baixo. E toda vez que a gente é tão impactado por agentes externos, a gente começa a refletir sobre aquilo que verdadeiramente é importante na vida. Me desculpa até se eu trouxe um ar meio pesado aqui pro programa, mas eu acho que cabe. Tá? Na realidade, eu estava até olhando aqui, tem uma coisa, não me lembrava corretamente o que dizia a lei de Murphy, né? Sabe? Mas é verdade. A lei de Murphy fala que a probabilidade e a capacidade das coisas darem errado. Sendo assim, se alguma coisa tem a mais remota chance de dar errado, ela certamente dará errado. Então, fica um sinal de alerta. Na realidade, isso aí é o que tu falou, resumindo o que tu falou. Cara, se há uma probabilidade de dar errado,
Vamos rezar. Se nada disso acontecer, que bom, ótimo. Todo mundo retorna e foi só o susto, vamos dizer assim, né? E assim, aproveitem esses momentos para reconectar com seus familiares, gente. Acho que isso é muito importante. Show de bola. Miguel, muito obrigado por todas as informações, né? Vindo de uma pessoa confiável é melhor, né? Do que a gente Que faz parte, né, do comitê de crise, né? Tu tá fazendo... Faz parte lá, assim. E mais do que isso, uma pessoa que se eu falar uma bobagem, tu sabe onde me buscar, né? Tu tem como ir lá em casa. Verdade. E tem muita crise lá dentro do comitê de crise. Tem muita crise interna lá. Tem algumas que ele riu. Tem, né? Tem algumas crises internas. Não, internas Mas não. aí toma um cafezinho, passa tudo e fica tudo tranquilo. Internas não. Tem, assim, tem diferenças de opinião. Justamente para tu conseguir chegar numa decisão mais acertada, tu vai ter o Medina pensando de um jeito, o Marcito de outro. Sim. Marcelito, desculpa. O Marcelito pensando de outro, o Emerson pensando de outro. Mas a gente tem que achar uma solução. Enquanto as coisas estavam... E isso acho que vale os parabéns, tá? Porque enquanto... Até vou fazer um parênteses aqui. Num tema meio polêmico, mas eu muitas vezes acho... A Universidade Federal de Pelotas, para mim, ela é um orgulho enorme, mas por diversas vezes me revoltou diversas coisas, porque eu acho que a universidade tomou um ar ideológico em vários campos que me incomodou, tá? E eu acho que nesse momento das enchentes, eu vi de perto, tudo isso sendo posto de lado para uma discussão mais técnica, mais científica de tomada de decisão. Então, mesmo esses pequenos atritos que poderiam ter, no momento mais difícil, eu vi todo mundo deixando de lado e dizendo não. Porque ego e o orgulho. O ego e o orgulho, porque nós estamos falando de exército, nós estamos falando de prefeitura, Universidade Federal, polícias, defesa civil. Então, assim, diversas instituições que têm pessoas que pensam muito diferentes, grupos que pensam muito diferentes, mas que têm visões diferentes. Que têm divisões diferentes, mas que souberam se pôr de lado e entrar em campo. Então, no nome da Universidade Federal de Pelotas, eu falo isso. Para mim foi orgulho ver o que a universidade fez nos últimos dias nessa história toda das enchentes. Então, acho que... Show de bola. Miguel, a gente precisa encerrar, então a gente está estourando nosso tempo. Tá. Eu queria também aqui deixar meu agradecimento aos nossos patrocinadores, né, que nesse momento difícil aí entenderam que a gente não consegue divulgar tão bem vocês, porque a gente não consegue produzir como a gente produzia antes, que a gente produz com um ar mais de comédia, brincadeira e tudo. E entretenimento, além de informação, né? E aí os nossos patrocinadores entenderam isso, seguiram nos patrocinando, mesmo a gente não conseguindo divulgar tão bem eles dessa vez. Então, muito obrigado a todos os nossos patrocinadores. Vou deixar uma imagem deles aparecendo aqui rapidinho, né? Só para todos verem. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado, Medina. Tu quer falar alguma coisa? Isso, eu só quero agradecer o Medina aí. Tem nome de jogador ele, né? Na próxima ele vai ter que voltar. Miguel Medina. Surfista também, né? Miguel Medina. De Atlético Juniors. Mas não, aqui, ó, Medina... E o pior é que eu sou Miguel Fernando, então não tem como ser mais mexicano do que o argentino, seja lá... A gente que te agradece, muito obrigado. É uma pessoa carismática, eu te conheci hoje aqui. Muito obrigado por comparecer e aceitar isso e trazer informações de uma pessoa que está lá dentro, que sabe o que está acontecendo. Isso traz bastante relevância para o podcast. Muito obrigado e espero que tu retorne em uma outra situação, que aí o Marcelito não vai estar medicado e vai ser bem melhor a nossa conversa. Vai ser um prazer conhecer o Marcelito na sua versão original. Exatamente. Te digo que não é tão bom assim. Pessoal, obrigado aí pelo convite, foi um prazer, obrigado. Ficamos à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Não se esqueça do CCC, curte, compartilha e comenta. Toda vez que você faz isso, o algoritmo do YouTube entende que vocês estão gostando, entrega o vídeo para mais pessoas, o canal cresce e a gente pode continuar fazendo esse trabalho que vocês tanto curtem. Então é isso aí, muito obrigado e até a próxima. Valeu! Show! Valeu!